Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Esse texto nos coloca diante de um dos ensinamentos bíblicos mais desconhecidos e desconsiderados, que é a providência de Deus. A questão é, será que existe sorte, azar, acaso, coincidência? A doutrina bíblica da providência ensina que não. Deus criou todas as coisas, conforme ensina o livro de Gênesis, mas Ele continuou governando e cuidando de toda a sua criação. Em outras palavras, em tudo o que acontece, Deus está presente. Nós temos algumas dificuldades com esse assunto. A primeira delas é o nosso conceito de liberdade. Achamos que se Deus governa tudo, nós não somos livres. Precisamos entender, no entanto, que a nossa liberdade ela é sempre limitada. Você é livre dentro de algumas opções. Não somos livres para fazer o que bem entendemos. O ensino bíblico da providência é que Deus está soberanamente no controle de todas as opções que você tem. A sua liberdade está incluída na soberania de Deus. Quem vai escolher qual opção você vai seguir é você. Quem vai ter que assumir a responsabilidade da escolha é você. Deus não te obriga a escolher, mas Ele é soberano sobre as circunstâncias. Somos livres para escolher dentro das possibilidades que Deus nos apresenta. Isso é um fato para o crente e para o não crente. A grande questão é como encaramos esse fato. Na perspectiva de Jesus, devemos encarar a soberania de Deus, em primeiro lugar, com gratidão. Senhor, obrigado pelas opções que eu tenho. Obrigado porque, dentre todas as opções, existem algumas maravilhosas. O Senhor tem aberto portas para você. Você já agradeceu a Deus por isso? Em segundo lugar, na perspectiva de Jesus, dentro das nossas possibilidades, existem portas certas e portas erradas. Deus não criou robôs e, por isso, entre nossas opções está a possibilidade de pecar, de fazer aquilo que é contrário à vontade dele. Entre as portas que estão diante de mim, existe a porta do pecado. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento em oração, para que Deus te mostre qual é a porta certa e qual é a porta errada. Não tenha medo de colocar diante do Senhor suas dúvidas. E se por um acaso você entrou ou tem entrado por portas erradas, se arrependa. Peça ao Senhor para que você encontre o caminho certo. Hoje pode ser dia de restauração para a sua vida. Em terceiro lugar, na perspectiva de Jesus, há momentos que, humanamente falando, todas as portas se fecham. Aos olhos incrédulos, as opções acabaram. Aos olhos da fé, existe um Deus que abre portas quando todas estão fechadas. Esse é o momento do milagre. Porque se as nossas opções sempre são limitadas, e às vezes ficamos sem opção, as opções de Deus são ilimitadas. Deus pode abrir a porta que Ele quiser, e por amor aos seus filhos, em resposta à oração dos seus servos, para a glória de Deus, em conexão com a nossa fé, Deus faz milagres. Deus abre portas, Deus cria caminhos, Deus abre soluções. Isso é crer na providência de Deus. Outra dificuldade que temos com o ensino bíblico da providência é conseguir enxergar Deus nas pequenas coisas. Infelizmente,
a nossa cultura educacional nos impregnou de um racionalismo que nos faz acreditar pura e simplesmente nas explicações científicas. Deus passou a ser necessário apenas para aquilo que a ciência não consegue explicar e nós não conseguimos resolver. Precisamos de Deus quando temos uma doença incurável, mas não precisamos de Deus para viver a nossa vida quando estamos saudáveis. Precisamos de Deus quando a ciência diz que estamos à beira da morte, mas se estamos cheios de vida, não temos tempo para Deus. Precisamos de Deus quando o nosso dinheiro acaba e estamos em crise, mas enquanto temos dinheiro no bolso, temos muita coisa para se preocupar e pouco tempo, ou quase nenhum, para a vida espiritual. Ou seja, quando não há explicação científica, é milagre. Quando há explicação, é um evento normal. Quando não existe uma saída humana, buscamos Deus. Quando existe uma solução ao nosso alcance, dependemos tão somente do nosso esforço. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido esse tipo de religião que nada tem a ver com o Evangelho. Fomos educados para encarar a vida sem levar Deus em consideração. E a verdade é que, nesse aspecto, fomos bem educados. Quando olhamos uma pequena flor, a perspectiva da providência de Deus nos ensina que Deus planejou cada detalhe daquela flor. Por trás daquela pequenina flor existe um pintor que, entre milhões de combinações de cores possíveis, pintou intencionalmente naquela flor aquele tom. A explicação racionalista fala de um acaso qualquer. A flor tinha que ter aquela cor naquele lugar. A palavra de Deus apresenta um Criador que fez arte e revelou nela a sua glória. E por que a flor está viva? A explicação científica padrão só consegue perceber processos químicos e biológicos. A doutrina bíblica da providência vai mostrar que todos os dias Deus alimenta aquela planta, levanta o sol sobre ela e no tempo certo manda a chuva. Deus cuida da plantinha todos os dias do ano, até que na primavera ela possa florescer e nascer uma linda flor. Ou seja, o ensino bíblico é que Deus está pessoalmente envolvido em todas as coisas que estão acontecendo o tempo todo no universo, como se fosse um grande jardineiro, e nós fazemos parte desse jardim. Cada processo químico, biológico, cada evento histórico, Deus está envolvido nele. Agora observe, é importante ficar claro que o ensino bíblico não significa que todo o ensino científico é falso, longe disso. Ao longo da história, até hoje, existem servos de Deus tementes ao Senhor, trabalhando e fazendo ciência. E mesmo na ciência feita por um não cristão, existe verdade. Significa que não precisamos rejeitar uma explicação só porque ela é científica. Na verdade, se os processos da natureza foram criados por Deus, ao descobri-los, a ciência deveria nos fazer honrar o nome do Senhor. O que a fé bíblica ensina é que Deus está diretamente envolvido nesses processos. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Deus cuida dos lírios no campo, assim como cuida da nossa vida. Ele está tão envolvido com os lírios e com as demais flores quanto está com a história da sua vida. Quando você está com dor e toma um remédio, você está se aproveitando de um conhecimento científico. A fé na providência de Deus enxerga a ação de Deus, tanto na mente de quem criou aquele remédio, tanto na nossa vida, nos dando condições de adquirir o remédio e no nosso organismo, para que aquele remédio alcance o efeito desejado. Isto é, em todas as partes do processo, Deus está presente. E isso é motivo de glorificarmos o nome dele. E o que Jesus ensina nesse texto é que, se Deus conhece as necessidades dos animais e das plantas, se ele se importa
com os animais e com as plantas, se ele se envolve pessoalmente no cuidado dos animais e das plantas, esse mesmo Deus que cuida dos pássaros e dos lírios é aquele que conhece as suas necessidades, se importa com você e se envolve pessoalmente em cuidar de você. Existe, no entanto, uma terceira dificuldade com o ensino bíblico sobre a providência de Deus. É a questão do mal. São as coisas ruins da vida. Se Deus está no controle de tudo, por que acontecem coisas tão ruins nesse mundo? A pergunta é de fato complexa, mas a palavra de Deus nos apresenta algumas indicações. Em primeiro lugar, reconhecemos que toda a maldade do mundo é fruto da liberdade do ser humano. Deus criou o ser humano livre, e se existe maldade, violência, crueldade, é porque o ser humano tem escolhido contrariar a vontade do Senhor. E por que Deus não impede o mal de acontecer? Por um lado, porque Deus criou o ser humano livre e responsável, e faz parte da vontade dele que o ser humano assuma as responsabilidades, as consequências do que fez. O resultado da nossa maldade é o primeiro juízo do Senhor sobre nós mesmos. Agora, por outro lado, na sua graça e bondade, Deus limita o alcance e os efeitos da maldade do ser humano. Embora sempre houve gente má e cruel no mundo, também sempre houve gente boa, que promoveu o bem, que lutou contra injustiças. Especialmente no meio desse mundo cruel e injusto, Deus se revelou e separou um povo para ser luz às nações. Se há crueldade e maldade, há um povo alcançado pela graça de Deus, onde bondade, caridade, honestidade, justiça, comunhão com Deus existem. Deus não está assistindo à deterioração desse mundo de forma passiva. Ele está promovendo o seu reino, primeiramente através do povo de Israel no Antigo Testamento e a partir do Novo Testamento, através da igreja. A igreja, hoje, é o plano de Deus para levar a bondade ao mundo, e Deus não tem um plano B. Nós somos, como igreja, o plano A de Deus para essa cidade, para esse país, para esse mundo. Se você é cristão, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizado, faz parte da Igreja de Cristo aqui na terra, saiba que você faz parte do único plano de Deus para a transformação de famílias, dos seus amigos, dos seus vizinhos, de pessoas que convivem com você. E se nós, que devemos ser a luz, formos trevas, o que será desse mundo? E em tempos de eleições, precisamos lembrar que nenhum partido, nenhum candidato vai fazer o que é responsabilidade da igreja, vai fazer o que é responsabilidade sua e minha como cristãos. E ainda na questão da maldade, sabemos que se existe maldade no mundo, se existem pessoas cruéis que passam impunes nessa vida, se nem sempre entendemos os propósitos de Deus para as coisas que acontecem, sabemos que chegará um dia que Deus trará a sua justiça sobre essa terra. Um dia as injustiças serão resolvidas e aqueles que passaram impunes na história terão de prestar contas ao Senhor dos Senhores. E a igreja de Jesus, que esperou e confiou na justiça dele, desfrutará de novos céus e nova terra nos quais a justiça reinará. A nossa fome e sede de justiça será satisfeita na plenitude do reino de Deus. Por isso a importância de investirmos desde já no reino de Deus. Somos cidadãos desse país, mas, enquanto cristãos, somos cidadãos do reino. O clímax do ensino de Jesus nesse texto de Mateus 6 é a recomendação, a exortação, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isto é, antes de todas as coisas, eu vou buscar o reino, a vontade de Deus, a comunhão com o Senhor. E aí você se pergunta, como é possível? Como é possível buscar o reino em primeiro lugar?
Entenda, querido, que Jesus não está pregando para não termos nenhuma preocupação com a vida. Ele está chamando a nossa atenção para uma inquietação, uma ansiedade que me leva a ficar ocupado demais com as coisas secundárias da vida, a ponto de me tirar o foco do reino de Deus. Hoje em dia, sabemos que existe um tipo de ansiedade que requer acompanhamento médico e psicológico, remédios, porque é uma enfermidade que pode acometer qualquer um de nós, assim como a depressão e outros males, que nada tem a ver com falta de fé. Pessoas muito crentes podem sofrer com ansiedade e depressão, assim como podem ficar gripadas, sentir dor de cabeça ou levar uma topada. Jesus aqui não está se referindo à ansiedade como doença. Ele está discutindo a ansiedade normal que todo ser humano possui. Qual é o problema dela? O problema é que onde eu coloco a minha ansiedade, nisso eu coloco o meu coração. O problema é quando as preocupações da vida tomam conta da minha mente e coração e já não sobra espaço para o reino de Deus. E é disso que Jesus está falando. É quando as demais preocupações da vida têm roubado a sua comunhão com Deus. Definitivamente, o reino do Senhor não está ocupando o primeiro lugar na sua vida. Porque, infelizmente, tudo que diz respeito a Deus, ao reino de Deus, à vontade do Senhor, aos nossos compromissos espirituais, podemos adiar, fazer depois, fazer mais ou menos, ou simplesmente não fazer. Por outro lado, nenhum de todos os outros compromissos que temos na vida podem ser adiados, desconsiderados, não podem deixar de ser atendidos. Infelizmente, temos feito a escolha errada e precisamos nos arrepender. Não crie justificativas, apenas se arrependa. Faça um exercício. Imagine se você lidasse com o seu trabalho, com a sua escola ou com a sua casa, da mesma forma que você lida com a sua vida espiritual. Qual seria o resultado? Será que você seria demitido? Como estaria a sua casa? Como seriam as suas notas? Aí você vai dizer, mas Deus é diferente do meu trabalho, da minha escola, da minha casa, é verdade. A pergunta é, ele é menos importante ou é mais importante que todas essas coisas? Lembrando que já falamos, a questão não é deixar de trabalhar, estudar ou cuidar da casa. A questão é qual a preocupação que ocupa o meu coração e que espaço o reino de Deus tem na minha vida. E preste atenção, Jesus não está pedindo para darmos a Ele a mesma atenção que damos ao trabalho, à escola ou à casa, ou qualquer outra coisa. Só tem um lugar que Deus quer ocupar na sua vida, o primeiro. E se Ele não estiver ocupando o primeiro, provavelmente Ele não está ocupando lugar algum. O Filho de Deus não tomou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz para ser um acessório na sua vida. Guarde uma coisa no seu coração, o diabo não tem problema com religião. Ou seja, você pode estar nas trevas e ter uma vida religiosa tranquila. Só não há espaço no inferno para quem coloca Deus em primeiro lugar. Só não há espaço nas trevas para quem ama o Senhor acima de todas as coisas, quem coloca o coração no reino e pratica os valores do reino. Um dos sinais da vinda de Jesus é que o amor de muitos se esfriaria. Será que o seu amor pelo Senhor, pelo reino de Deus, sua disposição de servir a Deus tem se esfriado? E se isso fala ao seu coração, é tempo de se arrepender. Arrependa-se diante do Senhor, quebrante-se, busque mudança de vida, peça para Deus mudar a sua vida e desde já coloque diante dele compromissos claros que você quer assumir para uma nova vida diante de Deus. Deus te abençoe. Amém.